a lei do equilíbrio. Então, vamos lá. Nas relações é necessário que exista essa lei do equilíbrio, porque senão essas relações se rompem. E o que é entrar nesse equilíbrio? É dar aquilo que você tem e a outra pessoa recebe o que ela necessita. Se você der a mais do que ela necessita, entra no desequilíbrio. Então, vamos supor que você tem uma relação de amizade e você dá um presente caro e você sabe que aquela pessoa não consegue te dar um presente equivalente. Vamos supor que você consegue dar um carro para ela e ela consegue te dar uma caneta. Existe um desequilíbrio. Então, essa relação entra nesse desequilíbrio. Não só o presente, mas, por exemplo, se você se dedica a essa relação, se você sempre está disponível para essa relação, sempre se doa para essa relação e a outra pessoa não. Vai chegar um momento que essa relação ela vai romper. Porque entra na dívida. Um doa demais, o outro entra na dívida, ele tá te devendo. Então, eu fico devendo, só que eu não consigo pagar, eu não consigo suprir isso. Então, vai chegar uma hora que essa relação vai romper, a pessoa vai embora, a pessoa vai sumir, enfim. Por causa desse desequilíbrio. Então, é necessário a gente voltar a atenção para isso e verificar se a gente não tá dando demais. E aí a gente tá sufocando, né? A gente usa o termo, tá me sufocando. Será que tá sufocando porque tá sufocando ou você se sente sufocada? Porque você começa a se sentir em dívida com aquela pessoa que te dá muita atenção, que tá sempre disponível e você não. Isso acontece também nos relacionamentos amorosos. No relacionamento amoroso, é necessário que tenha essa troca também equivalente. Então, eu dou um pouco para você, você me devolve e acrescenta um pouquinho. Então, essa relação, ela tende a crescer. E aí, como você me deu um pouquinho a mais, aí eu te dou um pouquinho a mais. Um pouquinho. E aí o outro dá, acrescenta um pouquinho. Então, essa relação, ela tende a se fortalecer, a crescer, porque entra no equilíbrio. Qual é a relação que não tem como equilibrar? Pai e mãe. Nessa relação, sempre vai haver esse desequilíbrio. Os pais, eles dão muito e os filhos não conseguem pagar a dívida, porque eles dão a vida e a vida não tem preço. Então, é só nessa relação que há esse desequilíbrio. Nas demais, é preciso haver o equilíbrio, tá? Então, vamos dar um exemplo. Você é um terapeuta, você é uma pessoa que tem um produto, né? Um serviço que você precisa cobrar por ele. E aí você é aquela pessoa que não dá conta de cobrar pelo seu serviço. E aí você doa o serviço, você dá, você faz de graça. Você não consegue cobrar. Aí o que vai acontecer? Você deu de graça, a pessoa se endividou com você, e aí vai chegar uma hora que essa pessoa vai se afastar, porque ela tá te devendo. Aí você vai falar assim: que pessoa ingrata, eu fiz tudo para ela. Eu fiz de tudo, eu ajudei. Então, você fez tudo, você ajudou demais, você deu demais. A pessoa foi embora porque ela está em dívida. Ela não dá conta dessa dívida. E quanto mais você dá, mais ela se endivida com você. Então, essa relação não vai continuar. Vai chegar um momento que ela vai romper.
Percebem como que é importante a gente cobrar pelo nosso serviço e cobrar um preço justo? Porque se eu cobrar a mais e entregar um pouquinho só, eu vou ficar em dívida. Porque eu não entreguei o suficiente que aquela pessoa pagou. Assim como se eu cobrar um pouquinho e entregar muito, né? Eu cobro bem baratinho. Só que eu me dou o máximo que eu posso nesse atendimento ou nesse serviço, né? Então, eu dou demais e recebi de menos. Não bate a conta. Não equilibra. Entendem? Então, ou eu fico devedora ou a cliente fica devedora. E essa relação não continua. Não dá para continuar. Aí o cliente vai passar com você em uma sessão, 2 sessões, aí vai aumentando a dívida dele, né? Você cobra baratinho porque você não consegue cobrar um pouco mais, você não consegue cobrar o suficiente pelo que você entrega, você não dá conta disso. E aí o cliente fez 2 sessões, a dívida aumentou. Fez 3 sessões, a dívida está aumentando. Esse cliente ele vai embora, ele vai sumir. Perceba a importância de você saber quanto vale o teu trabalho. Nem muito, nem pouco. É o suficiente. É aquilo que te equilibra. É um valor que você sabe que vale o que você entrega. Então é importante olhar para esse lado também. Então, às vezes você tá sem cliente, mas eu cobro tão baratinho e eu tô sem cliente. Por isso você cobra muito barato. Você cobra tão barato que as pessoas se endividam com você e elas somem, porque elas não conseguem pagar essa dívida. E quantas mais elas passarem com você, quanto mais elas comprarem o teu produto, mais dívida. E aí eles começam a sumir, seu cliente vai embora e aí você baixa mais ainda o seu produto. Aí você faz outra promoção. Aí você baixa mais o valor. Eu acho que tá muito caro, as pessoas não estão conseguindo pagar. Não é isso. Não é que elas não conseguem pagar. É que você tá cobrando muito barato pelo que você entrega. Você tem que entender como que tá o mercado. Quanto que é esse produto? Ah, as outras pessoas cobram R$200. E por que você cobra 100? Você não valoriza o seu trabalho. E quando você não valoriza o seu trabalho, quem vai valorizar? O outro? O teu cliente? Não. O primeiro a valorizar o seu trabalho e saber qual é o preço daquilo que você faz é você.